Olá, meu nome é Celeste. Olá, meu nome é Mauro. Essa aula é sobre a Segunda Guerra Mundial. Para falar da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que falar dos anos da Segunda Guerra, que é nos anos 20 e 30. Consequências da Primeira Guerra. Com os países perdedores e dando ênfase à Alemanha, que foram os países que sofreram essa perda e também tiveram um grande problema naquele momento. Esses países que perderam e também ganharam nesse momento, na Primeira Guerra Mundial, eram financiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também entram em grande depressão, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Com essa quebra da Bolsa de Valores, entra uma crise no liberalismo e também na democracia. Essa fragilidade da democracia e do liberalismo nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo vem a ascensão de países de regimes autoritários, como a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão com ideais fascistas também. Vou explicar um pouco essa repartição da Segunda Guerra. Ela traz o eixo com a Alemanha, Itália e Japão, como eu já tinha falado. Aí também traz os aliados, com a Inglaterra e a França. Bom, nós vamos apresentar para vocês alguns subsídios para vocês analisarem mapas. Sempre que vocês forem analisar um mapa, vocês devem observar o cabeçalho, pois o cabeçalho ele deve conter informações que serão cruciais para vocês compreenderem o que o mapa está querendo representar, né? Como está escrito aqui, os domínios do eixo. Como já foi falado anteriormente, quem são os países do eixo? A Alemanha, a Itália e o Japão. O mapa também deve trazer informações sobre o que ele está representando. Nessa tabelazinha aqui abaixo, ele vem dizendo quais são essas representações. As setinhas que estiverem na cor de vinho são as primeiras ofensivas alemãs. A gente pode identificar aqui, ó, no território da Europa. As setinhas da cor verde escuro são as primeiras ofensivas italianas. A gente pode observar aqui no território da África. Esse contorno com verde escuro são a máxima expansão do domínio alemão e italiano, né? O alemão aqui na Europa e o italiano aqui na África. As setinhas em vermelho claro são as primeiras ofensivas japonesas sobre o território da Manchúria, território da China. E o contorno em vermelho claro seria a extensão máxima do domínio japonês, que é todo um território, um pedaço da Ásia, e aí a gente tem aqui um domínio sobre ilhas no Oceano Pacífico. O que acontece? O que vai levar à eclosão dessa guerra? Esses países fascistas, o Japão, a Itália e a Alemanha vão formar um pacto conhecido como Pacto Anticomintern. Esse pacto ele vai ser um pacto para combater avanços comunistas e avanços da União Soviética. Vocês podem observar que o território da União Soviética ele é extensíssimo. Todo esse território aqui, ele pertence à União Soviética. E aí, o grande intuito deles é combater o comunismo e combater também os avanços do socialismo da União Soviética e conquistar outros territórios. Esse expansionismo vai levar à eclosão da guerra. Quando você for analisar a imagem, você tem que analisar o período, o que ela traz, qual o contexto. Nessa, ela traz um pacto germano-soviético de não agressão. A Alemanha, ela buscava, qualquer nação socialista, ela buscava combater esse ideal. Esse pacto, ele trazia que a Alemanha ela não sofresse agressões da União Soviética e elas continuassem em um pacto não conflito, que ia durar pelo mais de 2 anos. O pacto ele deveria durar 5 anos, no entanto, ele não vai durar os 5 anos. Essa também era uma estratégia, afinal de contas, a Alemanha ela pretendia permanecer expandindo seus territórios e isso fazia com que ela evitasse um possível conflito com a União Soviética, ou seja, um possível conflito em 2 frentes, com a União Soviética e com outros países insatisfeitos com suas expansões. Para compreender essa insatisfação, nós temos que compreender o seguinte. Após a expansão da Alemanha, que vai anexar os territórios da Áustria e dos Sudetos, que fica por essa região aqui, a França e o Reino Unido, preocupados com essa expansão, decidem realizar uma conferência que será realizada em Munique, para determinar que a Alemanha exclusivamente, não a Itália, não o Japão, mas a Alemanha exclusivamente não deveria anexar mais nenhum território. Esse pacto ele vai ser assinado ali ainda, naquele período, e aí, posteriormente, a Alemanha vai assinar o pacto com a União Soviética, como já foi afirmado antes, o pacto de não agressão, para evitar ter 2 frentes. E o que ela vai fazer? Ela vai invadir o território da Polônia. Quando ela invade o território da Polônia, a França e o Reino Unido vão declarar guerra contra a Alemanha.
No entanto, eles não vão atacar a Alemanha de imediato. Então, o que a Alemanha vai fazer? A Alemanha vai invadir o território da Dinamarca, a Noruega, vai anexar também o território da Holanda e da Bélgica. E aí, a partir do momento que ela anexa o território da Bélgica ao seu território, o que a Alemanha vai fazer? Ela vai atacar diretamente a França, a partir do território da Bélgica. Dessa forma, ela vai conseguir conquistar o território francês e vai ter única e exclusivamente o Reino Unido como inimigo nesse momento. Essa imagem traz o Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Ela tinha 3 objetivos: a invadir países, que era efeito surpresa, rapidez na manobra e brutalidade no ataque. Essa invasão era aérea, naval e terrestre. Com isso, ela trazia um grande armamento nazista nesses países que ela pretendia invadir. Ela também quis invadir a Inglaterra. Mas a Inglaterra ela criou a invenção do radar. O radar localizava essas aeronaves e esses tanques de guerra. Com isso, a Inglaterra se preveniu do ataque alemão. Essa imagem traz a Alemanha invadindo a União Soviética. Com isso, ela traz a quebra do Pacto Germânico-Soviético, que foi finalizada pelos nazistas em 1941. Essa quebra vai ser extremamente importante para fazer com que a União Soviética entre na guerra do lado dos países aliados. Agora, como só restara o Reino Unido, afinal de contas, a França estava ocupada, a União Soviética vai se aliar ao Reino Unido para combater os países que compõem o eixo. Essa imagem ela traz a ofensiva japonesa na ilha do Havaí, na base naval de Pearl Harbor, em 1940. Por que o Japão está invadindo uma base naval dos Estados Unidos e detonando tudo? O Japão, ele queria o reconhecimento dos Estados Unidos. Reconhecimento ao quê? A sua supremacia sobre a Ásia. No entanto, os Estados Unidos, que nem em guerra estava, ele não gostou das ações do Japão contra o território chinês, dos maltratos que eles estavam fazendo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai cortar os seus investimentos no mercado japonês. Isso vai causar uma grande satisfação no território japonês. Isso vai fazer com que o Japão lance uma ofensiva contra os Estados Unidos e vai explodir a sua base naval mais próxima, que era a base localizada na ilha do Havaí. Isso vai ser determinante para fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra, e agora a gente vai ter, de certa forma, um equilíbrio nas forças. Afinal de contas, a gente tinha a entrada da União Soviética anteriormente, após a quebra do pacto, e agora a entrada dos Estados Unidos. Nós temos 3 países contra 3, e nós vamos ter um novo campo de batalha. Agora a batalha ela não vai se encontrar única e exclusivamente em território, ou seja, não vai ser somente no território europeu, mas ela vai se encontrar também ali no Pacífico, dando início ao que a gente conhece como Batalha de Midway. Essa é a nova formatação da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados agora trazem os Estados Unidos e a União Soviética, juntamente com o Reino Unido. A França está nos aliados, pois ela é uma parte dos aliados, mas ela não está em frente de guerra, porque ela foi invadida pela Alemanha. E o eixo, ela traz novamente os mesmos 3 países: Alemanha, Itália e Japão. Stalingrado, na União Soviética, é invadida pela tropas alemãs. O que acontece em Stalingrado? O ano de 1943 ele vai marcar uma reviravolta na guerra. A partir de 1943 a gente vai ver uma mudança nesse cenário. A partir do momento em que a Alemanha decide invadir o território da União Soviética, ela vai encontrar algumas dificuldades. Primeiro, o território da União Soviética é um território extremamente grande. A Rússia faz parte do território da União Soviética, ok? Ela se encontrava em um inverno, e os invernos russos eles são extremamente rigorosos, tanto que aquela primeira imagem a gente encontrava os cavalos atolados na lama. E aí, qual a tática russa, qual a tática da União Soviética para guerrear? Eles destruíam tudo nas cidades mais próximas ao ataque alemão, e aí eles tiravam qualquer coisa que pudesse servir como mantimento, como local para os alemães eles se protegerem. Eles destruíam completamente, faziam os saques, eles próprios faziam os saques em suas cidades. E isso fez com que a Alemanha sentisse grande dificuldade e fosse cada vez mais adentrando o território. Dessa forma, quando chega na cidade de Stalingrado, o Exército Vermelho vai rodear, cercar os alemães e vai derrotar a Alemanha
Em 1943 representa a primeira derrota alemã, ela vai ter que recuar. Dia D, em 1944, quando a França é libertada do eixo, os aliados invadem a França para libertar. Aí também nesse mesmo ano houve a ocupação da Itália e os aliados procuraram Mussolini, que foi preso em 44 e executado em 1945. Isso vai marcar o fim do fascismo na Itália. A Itália agora está liberta e fora de guerra. Nós temos única e exclusivamente o Japão e a Alemanha. No entanto, em 1945, o Exército Vermelho ele vai marchar sobre a Polônia e vai começar uma ofensiva em direção à Alemanha. Dia 30 de abril vai marcar o final desse conflito em terra, quando a Alemanha vai se render. E um dia antes, Hitler vai ter se suicidado. E aí o exército alemão ele vai levantar a bandeira branca de rendição. No entanto, o que acontece? O Japão ele vai continuar uma resistência. Mesmo com a guerra tendo terminado em território, a guerra no Pacífico, a Batalha de Midway, ela vai continuar. E o Japão ele vai resistir utilizando um método conhecido como kamikaze. O que são kamikazes? Pilotos suicidas que se atiravam nos navios inimigos para assim destruir com diversos explosivos as ofensivas inimigas. A primeira imagem traz a imagem real da Little Boy, que é pegando garoto. E a segunda na mesma imagem, a segunda bomba, ela é a Deathman, que é um homem gordo, que foram montadas para ser bombardeadas no Japão. Essas bombas vão resultar nessa outra imagem, que é as duas nuvens formadas de cogumelo, que foram essas bombas jogadas no Japão, localizada em Hiroshima e Nagasaki. Um detalhe sobre as bombas atômicas. Nesse momento foi criado o primeiro computador do mundo, e ele foi criado nos Estados Unidos para ajudar na criação das bombas. Estima-se que cerca de 1.200.000 pessoas morreram e houveram também os feridos. As consequências da guerra, além dos milhares de mortos pela bomba atômica, além dos milhares de mortos pelo Holocausto, além dos milhares de mortos em combate, houve também a ascensão dos Estados Unidos. Isso tudo após a rendição do Japão, que acontece após o lançamento das bombas atômicas. E houve também a divisão do mundo entre capitalista e socialista. Esses dois polos, que seria representado pelos Estados Unidos e a União Soviética, eles vão protagonizar um segundo evento ainda no século XX, que é conhecido como a Guerra Fria. E aí tem também o surgimento da ONU, a Organização das Nações Unidas. O intuito da criação da ONU era que qualquer possibilidade de guerra, essa organização ela viesse a intervir em outros conflitos também, outros problemas de ordem mundial.